Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. Uma honra e uma bênção estar na presença de vocês, principalmente vocês aí que estão assistindo o nosso canal no YouTube. Uma honra e uma glória de Deus, que elas sejam resplandecentes sobre a tua vida e que realmente Deus produza maravilhas misericordiosas e que verdadeiramente haja uma unção sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua parentela, para que tudo vá bem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos com as duas porções que encerram o livro de Números, né, e já dá início ao livro de João, né, o Evangelho de João, que são as porções Matot, Massei, tribos e partidas, que vai de número 32 até 36, 13, encerrando o livro de Números, e João capítulos 1, 2 e 3. Essas porções elas foram unidas com um único propósito, de nos referenciar nesse tempo para o que vem acontecendo de uma forma muito evidente hoje em muitos locais, não apenas, digamos assim, no âmbito religioso, no âmbito da fé, mas principalmente no próprio relacionamento entre as pessoas, entre as empresas, entre o convívio social mesmo das pessoas, que se chama a complacência. E essas porções nos trazem bastante interesse, porque do mesmo jeito que o Senhor, na primeira parte, fala das tribos de Israel, depois ele vai falar das rotas que foram seguidas, né? Cada caminho novo de uma nova partida até chegar na terra prometida, digamos assim. Foi um povo que foi motivado, né, a sair da escravidão, sair de uma servidão, peregrinar devido a um erro por 40 anos, né? E agora está entrando às portas de uma nova era, de uma nova etapa da vida de cada um desses participantes. E a gente começa a meditar muito sobre esse tema, complacência, que eles trazem muito ao tema de hoje, que é: eu fiz a minha parte. Justamente nada mais do que isso. As pessoas não estão se esforçando mais num algo a mais. Eu não digo apenas num relacionamento social, mas pelas suas próprias vidas. Elas chegaram num patamar que, tem atingiram a zona de conforto, e agora, assim, eu vou não cumprir aquilo que eu prometi, só isso. Porque eu estou bem, está tudo certo. Como há um tempo atrás, ministros mesmos que vieram aqui na igreja, não, a gente volta aí na semana que vem, aquela coisa toda e tal. E lançaram a palavra diante do altar de Deus. Não para o homem, mas sim para o altar de Deus. Outras pessoas que assumiram, não, me chama que a gente vai na obra e vamos fazer a obra, aquela coisa toda, e de repente chega naquele contexto, vamos, hoje não dá. Hoje eu tenho uma agenda, eu já estou compromissada, eu já tenho uma série de coisas que o mundo está roubando cada vez mais a vontade de servir a Deus. Então nos encontramos hoje numa situação em que até essa semana, o pastor Fábio, lá de Osasco, grande abraço, meu irmão, que Deus continue te abençoando na tua obra, ele me mandou uma mensagem de um outro pastor, onde ele assim, se a gente quiser hoje
pedir uma visão de Deus. Porque ele falou mesmo, eu pedi essa visão. Deus me deu. E agora eu retransmito para vocês. Como estaria hoje o povo de Deus? Como estaria hoje aqueles que deveriam amar uns aos outros, de acalentar uns aos outros, tudo mais. E foi muito interessante que ele falou, a visão que Deus me deu foi de cima de um helicóptero olhando a praia. Um dia de verão, né? Aquela multidão na praia, aquela coisa toda, né? Mas se olhava lá, alguns mergulhados, perto da orla, né? Outros um pouco mais distantes, mas era um número muito pequeno. E ele foi tecendo alguns comentários. Isso vem justamente em confronto com isso daqui, hoje, com o tema de hoje. Se a gente pegar João, falar que o princípio, todo o princípio é Deus, que Deus é a luz de tudo, por que nós estamos apagando a luz dele na vida de nosso semelhante? Nós estamos indo muito mais atrás de crenças, como os antigos idólatras de Baal, muito mais acreditando, Jesus vai fazer e está tudo certo, e vamos que vamos, Jesus vai curar, e aquela palavra que vem do vazio da alma, e não do fundo do coração. Por quê? As pessoas atingiram esse nível de complacência de simplesmente falar. Que Deus abençoe, que Deus isso, que Deus aquilo. Você não sente mais aquela profundidade. Aquela profundidade do que Deus nos convida. Como ele mesmo fala, vem falar de João Batista, que a única ferramenta de João Batista tinha era o batismo. A resposta era a palavra de Deus. A palavra que hoje nós estamos rejeitando. E se a gente olhar, se vocês me permitem, Romanos 9:32, está escrito, a pedra de tropeço é a lei. Por isso a removem, não pela fé, mas por não conseguirem vencer a palavra de Deus. É muito fácil falar, a palavra de Deus caducou, a palavra de Deus é isso, aquele mesmo jargão que já cansamos aí de expor, que Deus já cansou também aí. Não é que Deus já cansou, essas são as palavras minhas, mas se eu sou ele, com certeza, cara, já cansei de avisar vocês continuam no mesmo erro. Vocês querem tirar a palavra e o mundo caminhando para essa desgraça que está indo. A olhos vistos, é unânime a visão de todos aqueles ministros que falam que nós já estamos perto do final do tempo, ficam gritando aos quatro cantos aí das desgraças e tudo mais, e que nos grupos principalmente enche de bobagens. Porque agora lá na Venezuela vai ter banho de sangue, vai ter isso, vai ter aquilo. A gente começa a olhar e fala, ei, é a vontade de Deus ou a vontade dos homens que deve ser feita? Aqui nós tivemos a oportunidade neste país de fazer a vontade de Deus. Mas decidiram não esperar e fazer a vontade dos homens. Então é hora da gente começar a refletir.
começar realmente a colocar os pingos nos is, como não parodiando, mas já nos referenciando ao antigo programa, que era nobre. Mas chegamos a um ponto que, precisamos dos finéis de verdade, não de multidão. Porque multidão vai calhar justamente na visão do ministro. Nós somos um povo apenas na praia, curtindo um belo dia de sol e um banho de mar. Óbvio que ele disse muito mais coisas que eu vou colocar aqui. Deus pediu, vou colocar aqui junto com vocês a visão dele, a visão de outro pastor também, que eu fui muito abençoado essa semana também com a palavra dele. Agradeço muito a ele. E justamente deu uma visão muito forte para nós nesse tempo. E uma das coisas que mais me fez pegar foi justamente essa palavra sobre João. Eu não vou entrar ali no mérito de números, de falar sobre a lei, não vou. Porque se quem quiser ler, lê a lei. A palavra de Deus. Esse daí é o último livro onde vocês vão ler. Deus disse. Deuteronômio é um livro totalmente escrito por Moisés. Quando ele já está em comunhão com Deus, definitivamente, ele só resplandece da própria luminosidade que Deus lhe facultou. E hoje nós não temos esses ministros que transparecem essa luminosidade que Deus deu para Moisés. Não temos. Pode procurar. Pelo mais famoso que vocês quiserem. Pelo povo, aí o apóstolo, o pastor, o bispo, que vocês quiserem. O mais famoso. Olhem nos olhos dele. Olhem. Vocês não vão conseguir desviar o olho, porque vocês vão estar olhando nos olhos do ministro. Esse é o desafio. Moisés, você conseguiria olhar nos olhos dele quando ele estava resplandecente? Não, né? Então podemos afirmar que hoje nós não temos ministro em nenhuma parte deste mundo que se resplandeça tanto quanto Moisés. Por isso é importante estudar Deuteronômio, que ele é um resumo dos 4 livros, que nós vamos começar semana que vem. Mas hoje, Deus nos traz para cá, onde ele nos leva para o 1 João, já fugindo um pouco daqui, mas usando o Evangelho de João, 4,18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. O que Deus nos diz sobre isso daqui? Que as pessoas hoje em dia temem muito, têm pena do próprio semelhante, não tem misericórdia, tem pena, diferente. Não tem misericórdia para ajudar o próximo, tem pena. Ah, ele é largado na rua, vou dar lá um sanduíche para ele, vou dar uma sopa, não é normal daí, né? Só que, qual é a história daquele cidadão, meu irmão? Qual é a história que precisa ser contada na sua vida? Não é o que você fez a obra de Deus, é o que você aprendeu da vida de quem estava caído. Porque Deus não te está dando o benefício de a obra. Ele já te deu a obrigação de fazer. Não é benefício, não é mérito para ninguém. Faço a obra de Deus.
Imagina. Quantos Cristo curou? Quantos Cristo salvou? E mesmo assim ainda cuspiram no rosto dele. Arrancaram o seu sangue até verter água. Foi mérito? Ou porque ele mergulhou em algo muito maior? Que a nossa ignorância, o nosso medo, o nosso temor às coisas do mundo não nos deixa ter amor. O verdadeiro amor não teme o que vem pela frente, não teme as consequências. Ah, mas eu estou dando ali e tal, eu quero recompensa. Então isso não é amor. Isso é negociação. Isso é negociação. Olha, Deus vai te abençoar se você ofertar, não sei isso, aqui. Isso é negociação. Fé não se negocia. Fé se vive. E se vive por amor. Isso tem que partir desse ensinamento que nem João Batista nos dá como primeiro passo do nosso caminho de evangelização. Qual de vocês aí já não foi batizado nas águas? Levante a mão. Batizou, entrou nas águas, é o primeiro passo. Segundo passo, entrar nas águas. Mas como assim, apóstolo? Muito simples. Molhar o pé numa piscina, molhar o seu corpo, porque foi mergulhado numa piscina, é muito fácil. Quando você precisa realmente mergulhar na fé, entender o que é mergulhar na fé, talvez até hoje você não entendeu, porque também nunca leu a palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes se desvia do caminho. E aí eu te convido a visitar o livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 47, onde ele diz assim: então ele me levou de volta à entrada da casa e vi a água fluindo para o leste, de debaixo da soleira do altar, pois a casa estava virada para o leste. A água fluía de debaixo do lado esquerdo da casa, no sul do altar, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar a volta por fora até a porta externa, pelo caminho da porta leste, onde eu vi água escorrendo do lado sul. Com uma linha de mão, da sua mão, o homem saiu pelo leste e mediu 500 metros. E fez caminhar pelo ribeiro. A água vinha até os meus tornozelos. Esses 500 metros, os primeiros 500 metros, ou 1000 côvados, como queiram chamar, é o batismo. Que água no tornozelo é o que a gente coloca nas piscinas de hoje em dia para batizar as pessoas. É o limite que deu pé, não é isso que a gente fala? Olha, deu pé tranquilo lá e tal, pronto, você pode deitar que se qualquer coisa, isso já está de pé. Molhado, mas está de pé. E aí, quando ele faz um novo caminho, ele diz, ele mediu outros 500 metros e me fez andar pela água, que chegava até os meus joelhos. Nós sabemos que quando a água começa a bater nos joelhos, não sei se vocês
Se vocês tiverem essa orientação dos seus pais, né? Eu, pelo menos, tive quando era pequeno. A água bater no joelho, volta para trás, que não avança mais no mar, porque é perigo. Né? E isso virou, digamos assim, o desafio, quando era pequeno, né? Que a gente gostava de quebrar certos paradigmas, né? Até a hora que a gente tomava uma aquela cacetada da onda e entendia que realmente passou do joelho já era perigo. Então o profeta aqui está nos dizendo que, tipo, olha, chegou nos 500 metros no meu joelho. Já andei 1000 metros, estava no tornozelo, já subiu para os meus joelhos. Ok? Medindo outros 500, me fez andar pela água, que subia até a minha cintura. Bom, quando a água começa a bater na cintura, você começa já a ficar meio preocupado. Tranquilo, para quem sabe nadar, até mesmo, né, se for num lugar calmo, tranquilo, até tudo bem. Mas você já não tem aquela firmeza, aquela estrutura que você precisa para se manter ali até de pé, caso venha um sobreaviso nesse negócio. E finalmente, mediu 500 metros. E já era um rio que eu não podia atravessar a pé, porque a água era tão profunda que seria necessário nadar para cruzá-la. Era um rio no qual não podia caminhar. Ele perguntou: ser humano, você viu isso? Então, guiando-me, conduziu-me de volta à margem do rio. E depois ele vê uma série de maravilhas. O que o Senhor quer provar com isso daqui para vocês? Nós estamos nos batizando simplesmente na beira. Nós não estamos mergulhando na obra de Deus de verdade. É muito fácil ir até onde dá pé. É muito fácil falar de uma arrebentação de ondas ali onde está o teu joelho. Ah, o mar está agitado. Por isso que eu estou aproveitando o exemplo desse ministro, da visão dele, onde justamente, me leva a Pedro. Quando ele começa a caminhar pelas águas, ao encontro do Senhor, e aí ele teme. Ele olha para o mundo, ele olha para a praia, aquela multidão na praia. Mas ninguém se arrisca a entrar nas águas profundas do Senhor. Você já imaginou isso? Ninguém se aprofunda. São raros. São raros esses que realmente vêm acima, vêm enfrentando as ondas, as ondulações, as tribulações, se submergindo, levantando, mas crendo sempre, o Senhor vai me tomar pelas mãos. Não foi assim com Pedro? O barco não estava atravessando o lago. E hoje nós estamos atravessando um mar, um lago, um rio, como queiram, chamado vida. A vida que nós levamos se chama rio. Um rio que flui do trono de Deus. Porque Ele é o único que pode nos dar e tirar a vida. É a vida que é o rio que vem do trono. Que nos abastece. Que nos renova a cada dia. Que nos dá esperança, que nos dá realmente poder para viver. Mas o quanto realmente nós estamos dispostos a mergulhar na palavra de Deus e no Evangelho e entender que precisamos ir a águas mais profundas, a obras muito mais profundas, portas que estão sendo abertas e pessoas que estão necessitadas aí de todos os lugares, e as pessoas fecham os ouvidos.
Pouco importa se um senhor de 80 anos está largado lá no leito de um hospital, precisando de uma singela oração, enquanto você está preocupado em fazer parte da multidão na praia. Porque, usando esse mesmo exemplo desse ministro, e partindo do princípio que tudo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus, e quando Ele nos cria os ministérios, que todo mundo sabe a mãozinha, né? Vou usar a minha para ajudar vocês. Se vocês me permitem. Perdoe as costas aí, pessoal. Óbvio que a minha mão não dá para ser comparada com muita coisa, porque meus dedos são bem semelhantes dele. Então nós temos aqui o polegar, que é o ministério apostólico. Nós temos aqui o indicador, que é o profético. O maior é o evangelista, o pastoral e o de mestre. Isso é o princípio básico que todos deveriam conhecer e saber de cor e salteado. Mas, apóstolo, o que isso tem a ver lá com a praia, com toda essa pregação? Tudo. Tudo. Você olha para esse carinha aqui, Mindinho, por que Deus colocou um mestre ali como referência? Ah, porque a humildade... Ele é o menorzinho porque ele tem que mostrar simplicidade, humildade, esse tipo de coisa? Não. Não. Vocês já pararam para segurar alguma coisa sem usar o mindinho? A não ser o café, né? Que o pessoal gosta de fazer isso, né? Mas, quando você vai segurar alguma coisa, o primeiro que entra em ação é justamente o mindinho. O primeiro que entra em ação é o mestre. Como era chamado Jesus? Rabi, mestre. Tu és o menor. Tu és o menor. E já notou quantas pessoas faziam parte do ministério dele? 12. Menor. O menor de todos os ministérios. 12. Por quê? É o de mestre. As menores igrejas são cheias do conhecimento, do entendimento de Deus. Já pararam para pensar? A diferença entre aqueles que se aprofundam realmente nas águas profundas e aqueles que ficam na praia. Onde estão as multidões? Buscando os evangelistas, os pastores, os profetas. Cheio de profetada para tudo quanto é lado. Aí o que mais tem hoje na igreja, não é isso? Não é isso? Olha a praia aqui, ó. Olha a praia. Com as pessoas. As igrejas grandes, o que elas têm? Pastores, bispos. Ah, mas tem um outro lá que é apóstolo e tal. Para. Isso aqui é uma verdade de Deus. O apostólico está aqui. É para segurar tudo. Por isso que Paulo dá um exemplo muito bem dado. O apostolado é o que fica por baixo de todo mundo. Ó. Não tem nem como vir para cima de todo mundo. Está abaixo de todo mundo. O apostólico.
seguir o ministério apostólico verdadeiro é para poucos. É para poucos. Esses ministérios apostólicos que existem por aí, nada mais são do que ministérios pastorais com outro nome. Só isso. Porque isso aqui é obra de Deus. Está na minha mão, está na sua mão, você que está nos assistindo, vocês estão aqui presentes, para olhos vistos. Que o princípio está aqui. O apostolado leva até as profundezas mais sutis possíveis. O mestre também. Embora o apostolado ande sempre com o profético, por questão legal, digamos assim, por instrução de Deus, mas normalmente, mestre e apóstolo estão sempre juntos. Sempre colados. E quanto menor é o ministério, mais a unção ministerial de mestre entra no apostolado. Isso é fato. Quanto menor o ministério, mais Deus une as unções. Para que não se corrompam com aquilo que eles olham para o mundo. Simplesmente isso. É uma coisa simples. Por isso que a complacência de hoje em dia em concordar, tipo, já estou na igreja, eu faço o que o pastor manda, aquela coisa toda. Até te respeito, meu irmão, minha irmã. Ah, porque eu tenho um cargo lá na igreja, tenho isso, tenho aquilo. E aí? E o que você tem feito pelos irmãos, como igreja? Você tem feito pelas outras igrejas? Estão sempre me chamando aí, tipo, ô apóstolo, vai ter um evento aqui em Guarulhos, ô apóstolo, tem um evento aqui não sei aonde, em Osasco. O apóstolo vai. Porque é edificação do corpo de Deus. Se eu pudesse, todo domingo, com certeza estaria aí visitando toda vez uma igreja nova. Congregando com novos irmãos, aumentando cada vez mais todas as pessoas. E assim eu tenho procurado fazer. Deus tem nos dado essa direção. Porque eu quero tirar as pessoas da praia. Eu quero tirar você da praia. Esse teu lugar comum aí. Dessa tua zona de conforto que tipo, aceitei Jesus, Jesus é bom, Jesus vai me dar um carro novo. Como essa semana mesmo, assistindo aí um dos testemunhos na televisão, me embrulhou o estômago. E não é pelos remédios que eu estou tomando, não, por causa de um problema que aconteceu, que Deus me participou. E até peço perdão a vocês se eu não estou conseguindo falar direito. É que realmente aquilo causou náuseas. Né? Pessoas chegaram e falaram, não, porque agora eu sou empresário, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que Deus me tirou da não sei o quê. A gente começa a analisar e fala assim, cara, mas há quanto tempo você está na igreja? Quantas cervizes foram necessárias ser quebradas para que você entendesse que precisa mergulhar? Mas não é para dar testemunho de que você é melhor, para causar inveja no teu irmão. Tinha que falar de uma forma séria, com seriedade. Não é que Deus me tirou. Eu venci com Deus. Você se tornou um Israel. Você foi enfrentar as suas tribulações. Você foi se enfrentar a si próprio. Você não tolerou mais a sua própria complacência de tipo, estou bem aqui.
resolveu ser um vencedor, sendo esperto. Será que podemos dizer assim? Então, meu Senhor, peço-te hoje que o Senhor venha visitar cada um dessas pessoas que estão te ouvindo, meu Pai. Cada uma dessas pessoas que estão passando por um momento de tribulação, meu Pai. Até mesmo de ingratidão, Pai. Seja familiar, seja até de amigos e tudo mais, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, a lançar a Tua misericórdia sobre a vida de cada um deles, meu Pai. Resgatar, Senhor, essa vontade de mergulhar nas Tuas águas, meu Deus. E assim eles se encontrarem dignos, Senhor, de conhecer a Tua palavra verdadeira, não afastando-a, Senhor, como muitos têm feito, Senhor, porque eles querem viver no sol da praia, meu Pai. Viver na luz da Tua presença, mas sem se envolver com a Tua luz. Sabemos, Senhor, que tudo, até mesmo na última hora, na derradeira hora, Senhor, a Tua luz se fez presente. Mesmo quando foram buscar o corpo do nosso Senhor, Pai, houve testemunhos de que havia luz. Assim como aquela luz de Moisés resplandeceu e as pessoas não conseguiam olhar nos olhos, Senhor, do Teu sábio, Senhor, do Teu santo homem, esse sim, um verdadeiro homem de Deus. Que o Senhor venha, Senhor, a tocar cada um dos Teus servos, Senhor, para que na face deles resplandeça a Tua face, Senhor, e assim haja mais luz neste mundo, afastando as trevas, Senhor, que tanto tem vencido a todos, meu Pai. Não para agradar a vontade de homens, sim, mas para agradar a Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor? Me perdoe, meus irmãos, mas agradeço a vocês pela atenção, mas por hoje o que Deus tinha para vocês era isso. E que o Senhor abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor, o seu rosto sobre ti, a sua luz, e te dê a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom.